Muito que boa noite, flores do meu dia! Como vocês estão? Espero que todas muito bem. Peraí, deixa eu só avisar aqui no grupo que estamos ao vivo. Calma aí, bora lá, bora lá, bora lá. Grupo avisado que estamos ao vivo. Como vocês estão, dengos meus? Espero que vocês estejam bem. Estão assistindo Bridgerton? Então, né? Benza a Deus, que eu tô morrendo em Bridgerton. O assunto da minha semana pessoal, Bridgerton. Eu tenho falado nisso 24 horas por dia. Tenho falado nisso, vai, umas 9 horas por dia. E o resto do meu dia eu torço pra alguém falar pra eu poder falar de novo. Como vocês estão? Eu espero que todas muito bem. Quem for se achegando aí, quem for assistir gravado, né? Tá assistindo isso aqui gravado, seja muito bem-vindo de qualquer forma. Deixa o like de vocês, né? Curte, comenta, manda pra amiga assistir também já, que a gente vai falar bastante de amor aqui hoje, né? A gente tá lendo nessa terceira temporada esse livro maravilhoso, Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera. Cada semana a gente lê juntas aqui um capítulo e vai comentando algumas coisas sobre esse capítulo. Então, se você chegou aqui agora, assiste esse capítulo, não tem problema nenhum. Depois você volta lá nos vídeos salvos, que estão lá todos os outros que a gente já comentou, já falou sobre, etc. Beleza? Bora lá falar de amor? O tema dessa semana é como você se sente em relação ao universo. Eu achei esse capítulo muito maravilhoso para a gente pensar algumas coisas. Ele é curto, diferente do último, né, que era bem longo. Esse aqui ele é curto, mas ele é bem profundo. Vale bastante reflexão, sabe? Dentro do que a gente está conversando e trazendo, né? A gente falou na semana passada sobre felicidade, por que a gente está sempre infeliz e tal. E essa semana a gente vai falar sobre o universo. E aí, tem um ponto que eu quero colocar aqui antes da gente começar a falar sobre. Quando eu digo universo, eu não estou falando só os astros, as estrelas, os planetas, não é isso. É o universo quanto uma fonte maior, quanto espiritualidade, Deus, o que a tua fé te disser, sabe? Essa força que vai mandando coisa pra gente. É isso, tá bom? É esse universo. Então, a gente vai entrando nesse lugar. Mandem os comentários de vocês, as perguntas de vocês, enquanto a gente estiver lendo aqui no chat também, aqui ou aqui. Não sei, eu sempre me perco. Um dos dois lados. Pra gente também ir pontuando o que vocês forem trazendo. Tá bom? Bora lá começar? Então, como você se sente em relação ao universo? Finalzinho aqui do segundo capítulo. Não, do primeiro. O último texto do primeiro capítulo de Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera. Então, bora lá. Você sente que o universo... Ele já começa com uma pergunta. Vocês sabem que esse autor ele já joga as lapadas tudo na nossa cara, logo quando começa, né? Já joga o questionamento na nossa cara, que é pra gente pensar, refletir, entendeu? Depois ele dá uma ajudada. Mas primeiro ele joga o problema no nosso peito. Então, primeiro ele já começa perguntando. Você sente que o universo é abundante e benevolente ou que é insuficiente e indiferente? Não estou falando sobre sua visão do universo em termos científicos, mas de como se sente intuitivamente em relação a ele. Você sente que o universo toma conta de você, sempre oferecendo um novo amigo, um amor, trabalho, dinheiro ou casa quando você pede com sinceridade? Ou sente que o universo é um espaço morto e sem sentido, onde todos os seres vivos precisam competir por recursos limitados e se virar para sobreviver? Você é capaz de confiar completamente no universo para guiá-lo na direção certa e lhe dar todo o necessário? Ou sente que na vida, para alguém ganhar, outro deve perder? Que o sucesso de alguém, infelizmente, é uma perda para você? E que não existe uma força benevolente ou um poder superior que esteja além deste mundo? Posso terminar? Vamos fechar a transmissão de hoje. 4 minutinhos já deu, né? Assunto para terapia na semana inteira, não é mesmo? É interessante isso, né? Pensar
nisso, enquanto o quanto a gente levanta o pé e o universo bota o chão, sabe? A espiritualidade coloca o chão, assim. Quantos saltos de fé vocês já deram na vida de vocês? Eu estava falando hoje, um tema que eu falei na semana passada, se eu não me engano, aqui no podcast também, ou foi para algum atendimento, não me lembro exatamente, mas eu falei em algum momento, acho que foi aqui, sobre os momentos oceânicos, né? Esses momentos que tiram o nosso ar, e tal, que trazem sentido para a vida. Eu estava falando sobre isso num atendimento hoje, e tem um pouco de conexão com isso aqui, né? O quanto a gente acredita que a vida vai dar o que a gente precisa para que a gente exista, e a gente só tem que escolher, sabe? Escolher um caminho, confiar que vai ter chão ali. É, e aí me faz chegar em outra pergunta: o quanto vocês são controladoras? Eu sempre me achei muito controladora, sabia? Sempre, de verdade, assim, sempre me achei muito, muito controladora, como se não bastasse a minha dedicação na vida, né, o que eu estava fazendo por mim, pelo todo e tal, mas eu tinha que também controlar o que vinha de fora, sabe? Como se me dedicar só internamente não fosse o suficiente. E aí eu entendi que a minha necessidade de controle, ela estava escondendo um problema um pouquinho maior, que geralmente é o problema de quem quer controlar demais, que é a falta de fé. E eu sempre disse que a fé, eu já falei isso várias vezes em vários lugares aqui, que a fé é uma das coisas mais bonitas que eu tenho em mim, né? A minha fé é uma das coisas mais bonitas que eu tenho em mim. Continuo achando isso. Mas essa necessidade de controlar, ela vinha muito dessa falta de fé. Falta de fé no universo, falta de fé na vida, um não merecimento também, sabe? Achar que eu não era boa o suficiente, então eu tinha que sempre me esforçar e controlar que as coisas iriam acontecer, que eu precisava controlar o caminho para garantir que as coisas acontecessem. Sempre por aí, assim. Isso me faz pensar muito nesses saltos de fé e nos saltos de fé que eu já dei na minha vida, né. Vir para Salvador é um salto de fé, foi um salto de fé gigantesco, continua sendo até hoje, viu. Mas foi um salto de fé gigantesco na minha vida e um salto de fé motivado pelo amor. E aí eu pergunto, se você acredita se você respondeu essa pergunta do autor e você acredita que o universo ele é benevolente, que ele traz o que você precisa, por que você ainda está controlando tanto? Qual é a fé que está te faltando? Fé em quê? Fé em você? Fé que você está do seu lado? Fé que a espiritualidade que te rege te acompanha e vai conseguir te ajudar a nortear o teu caminho? Qual que é a fé que está te faltando para que a gente queira controlar tanto? Por que será que a gente acredita que as coisas precisam ser controladas e garantidas para que dê certo? Vida adulta não tem garantia não, gente. A gente ainda está construindo uma vida e pensando vida como se a gente conseguisse garantia. E não tem não, vida adulta tem dedicação e consequência, entende? E não consequência como algo ruim, porque nem toda consequência é ruim. Mas a vida adulta ela é formada assim, de dedicação e consequência. Não tem muito o que fazer, não, sabe? Não dá para garantir que as coisas sejam exatamente. O exercício de garantir já é em vão. Percebem que já é em vão? Vamos seguir questionando aqui o que o autor está trazendo, né? Mas vamos pensando junto. Não fique perplexo, oh meu Deus, não fique perplexo se não souber ao certo como se sente em relação ao universo. É bem possível que a sua mente goste da ideia de ele ser abundante e benevolente, mas sua intuição lhe diga o contrário. Qualquer sentimento que você tenha em relação ao universo é importante porque vai determinar não apenas a sua visão geral da vida e das relações humanas, mas também com quanta facilidade você é capaz de enfrentar momentos difíceis. Vocês já se acostumaram, e vou fugir um pouquinho só do que ele está falando em relação ao universo, mas é uma pergunta importante que eu anotei aqui enquanto eu estava lendo isso. Vocês já se acostumaram a se perguntar coisas sem esperar tanto a resposta exata? Já se acostumaram com o hábito de se questionar sem esperar que vocês encontrem uma resposta propriamente dita? Porque a vida ela é muito mais sobre questionamento do que resposta. Se vocês ainda não se acostumaram com isso, acho que está na hora de começar a pensar nisso. A vida adulta ela é muito mais sobre saber perguntar
do que sobre encontrar uma resposta. Porque às vezes a resposta que você está encontrando daquela pergunta é uma próxima pergunta que vai te levar para um outro lugar. Já se acostumaram a se questionar sem ficar frustrada por não encontrar a resposta? Às vezes encontrar uma outra pergunta? Pensem nisso. É importante no processo de autoconhecimento, porque chega uma hora que não tem mais resposta, não. Que a resposta é uma outra pergunta e a próxima resposta ela é uma outra pergunta e é outra pergunta. E você fica eternamente girando em torno de questionamentos, porque é o questionamento que faz a gente mudar, né? É o questionamento que faz a gente avançar. Encontrar a resposta paralisa. Entendem? Saber ouvir a intuição. Já quebrei a cara fazendo jogos de tarô para chegar na hora e sair a carta dos mentores falando que eles já me avisaram. Eu tô rindo com tanto respeito. É tão minha cara isso. Quem nunca, né? Vira e fala: não, vou lá. Não pode ser isso aqui que eu tô pensando. Vou lá e vai lá, paga caro no jogo de tarô, porque é caro, para sair um. Escute a sua intuição, a resposta está dentro de você. Gente, eu juro que quando eles falam a resposta está dentro de você, toma vontade de mandar para aquele lugar. Oh, meu Deus. Como diz meu pai, ô lugar. Mas é isso, né? Se parar pra pensar. E não tô tirando o valor do jogo de tarô, não, gente. Eu jogo tarô e eu amo. Eu jogo pra mim quase todo dia, assim mesmo. O tarô é uma ferramenta de muito autoconhecimento pra mim. Tarô, baralho cigano, baralho cromoterápico, enfim. Mas a gente tem que parar de buscar a resposta pronta. É por isso que eu tô perguntando. Vocês já se acostumaram com a pergunta? Porque senão a gente vai buscar uma resposta pronta que não existe. Às vezes a gente vai buscar um jogo de tarô buscando terceirizar as nossas decisões. Ai, problemático num nível que a gente não tem coragem de fazer o que tem que ser feito, aí a gente vai lá jogar tarô para ver se a oraculista, a taróloga, a cartomante, sei lá quem, responda pra gente o que a gente tem que fazer. Aí fica nessa frustração. Quando a oraculista vai e diz a resposta tá dentro de você. Ora, como assim tá dentro de mim? Como assim tá dentro de mim? Se eu vim aqui pra você resolver minha vida e fazer por mim, agora você não quer fazer? Tá doida? A gente tem que parar de terceirizar as nossas decisões também, isso é importante. Isso vale para o jogo de tarô, isso vale para o universo também. Eu tive uma cliente, uma, uma moça que veio fazer terapia, né, processo terapêutico, e aí ela chegou falando assim: eu tô muito na dúvida do que eu faço da minha vida, tô muito infeliz num relacionamento e tal. Ela já estava num relacionamento, estava muito infeliz. E aí ela falou, mas eu não posso desistir. E eu achei interessante esse não posso desistir, né? E aí eu criei milhões de teorias na minha cabeça com esse não posso desistir. E aí eu perguntei para ela, eu falei, por que você não pode desistir? Né? Onde está a sua impossibilidade? E ela disse assim, eu pedi para o universo me mandou. Agora eu tenho que, agora eu tenho que, né? Tem que fazer funcionar. Sabe quando você tenta enfiar a mão na boca assim? Gente, cuidado com isso aí, viu? Vocês estão recebendo esses presentes de Deus. Hoje eu tô risonha, tá, galera? Eu vou rir pra caramba, que hoje eu tô rindo o dia inteiro, não completo nada. Mas esses presentes de Deus, né? Que de presente não tem nada. Quer dizer, vai saber, né? Pra onde vai levar. Às vezes é um presente mesmo. Esses presentes de Deus que bota no colo de vocês, vocês falam, ai meu Deus, mas eu pedi um relacionamento por tanto tempo, agora que chegou, eu não posso desistir. Gente, desistir de quê, pelo amor de Deus? Desistir de brigar, desistir de confusão, desistir de caos, desistir de tristeza, desistir de ansiedade, porque essas relações aí desses presentes de Deus gera tudo ansiedade em vocês, em nós, tá? Não me excluo desse lugar, não. Desistir de ansiedade, desistir do que exatamente? Que vocês acham que vocês não podem desistir? Na boa, de verdade mesmo, vamos combinar uma regra aqui entre a gente pode desistir de tudo, só não pode desistir da gente, da nossa felicidade. De resto, vocês podem desistir do que vocês quiserem, tá? Na minha vida, essa é uma regra que eu estabeleci pra mim. Se fizer sentido pra você, estabelece na tua vida também, tá? Não é uma imposição, não. Um convite a.
Vocês podem desistir de qualquer coisa, mas aí entra nessa coisa de terceirizar, sabe? Aí olha para o universo e terceiriza. Fala, universo, escolhe aí para mim um homem maravilhoso para minha vida, não sei o que, nananã. Aí o universo vai e manda um cara para você avaliar se faz sentido para você ou não. Uma mulher, quem quer que seja, né? Não importa. Manda para você avaliar se faz sentido para você ou não. E você não avalia coisíssima nenhuma. Tu pega no teu colo e bota para criar, porque o universo te mandou, meu amor, pelo amor de Deus. Quem define o que funciona para você ou não é você, meu anjo. O universo não vai te mandar embalado para presente com lacinho cor-de-rosa na cabeça. Se mandar, duvida. Que aí não foi bem o universo que mandou, não. Aí vamos questionar esses presentes de Deus. Relacionamento não cai no colo pronto, não, viu, amor? Não cai, não. Relacionamento se constrói. Pessoa nem é objeto para ser presente de Deus. Sentiram, né? Vamos seguir, então. Muito que bem. Como você pode imaginar, esse sentimento depende muito da nossa criação e de como as pessoas eram tratadas na nossa comunidade na infância. Presta atenção nisso, que isso é bem importante. Se nossas necessidades eram atendidas na maior parte do tempo e éramos bem tratadas, é mais possível sentirmos que podemos confiar no universo. Se, por outro lado, éramos maltratadas, é mais difícil desenvolver essa confiança. Curiosamente, esse sentimento costuma ser hereditário, passado de geração a geração no nível subconsciente. Quando pensei nessa questão pela primeira vez, fiquei surpresa ao perceber que, sem me dar conta, havia internalizado os sentimentos do meu pai. Aí eu pergunto para vocês foram criadas por pessoas ou criados por pessoas otimistas ou pessimistas? Ah, então o meu problema tá na minha mãe ou no meu pai, na minha avó, no periquito papagaio. Não, não tá em nada disso. Teu problema não tá em lugar nenhum, porque isso explica, mas não justifica. Olhar para o passado explica muita coisa, não justifica nada. Tu tá fazendo o que você tá fazendo hoje porque você quer fazer. Escolha tua. A partir do momento que você não quiser mais, você muda. Vai pra terapia, busca encontrar outros caminhos, mas explica muita coisa. Vocês foram criados por pessoas otimistas ou pessimistas? Pessoas que podiam acreditar na força do universo? Elas tinham ao redor delas uma comunidade que ajudava elas a acreditarem que existe algo mais? Que existe bondade no mundo? Que você é merecedora de receber um monte de coisa? Porque às vezes a gente está trabalhando essa ideia do não merecimento e com a gente mesmo, mas a gente esquece de pensar na comunidade que a gente foi criada. E mais do que isso, de pensar na comunidade que a gente está criando para as pessoas ao redor. Eu não sou mãe ainda, tá? Não sou, um dia serei. De um bocado de filho, espero eu, mas eu ainda não sou mãe. Mas eu fico vendo algumas criações e é algo que me interessa muito, né? Estudar a forma como as pessoas são criadas no mundo que a gente vive. E eu vejo umas coisas que me assustam muito. Coisas como eu vou ser duro mesmo com meu filho ou com a minha filha, porque a vida é dura e eles têm que aprender que a vida é dura. Será mesmo que ser duro ajuda alguma coisa? O medo não ensina nada não, gente. De verdade mesmo, o medo não ensina nada. Amor ensina, coisa pra caramba. O medo não ensina nada não. Será mesmo que preparar as pessoas para uma vida dura torna a vida delas mais fácil? Qual que é a lógica por trás disso? Acho um pouco questionador esse lugar. E pensar que a gente acredita que coisas boas podem acontecer com a gente, parte de uma comunidade, faz com que a gente construa uma comunidade melhor. Olha aí, a gente achando que amor é só encontrar o presente de Deus na vida. Muitas vezes, amor é a gente tornar a vida da nossa comunidade mais fácil. E quando eu digo comunidade, eu tô falando pessoas que você se importa. Eu tô falando dos seus amigos próximos, tô falando das crianças que vieram depois de você, né, dos seus mais novos. Tô falando dos seus mais velhos, inclusive, de pegar essa galera que criou a gente, que não acredita que a vida pode ser mais leve, e mostrar para elas que pode. Não para educar, mas vivendo na prática. Entende? É tão importante, gente, é tão importante pensar nisso. A gente limita amor a uma coisa tão pequena, mas olha que loucura, o amor que a gente troca em comunidade é que dita uma pessoa se achar merecedora de receber algo bom ou não mais pra frente na vida dela. Olha que loucura.
A benfeitoria que você faz para o outro hoje é que vai fazer o mundo girar para outra pessoa amanhã. Até porque o universo, ele não encarnou aqui, né, entre a gente. Tem uma pessoa chamada universo que tá aqui resolvendo os trem tudo? Não, né, é todo mundo instrumento do universo aqui. Quanto mais você facilitar a vida, a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, mais coisas boas o universo traz para uma galera. Já pararam para pensar nisso? Que a gente é instrumento ativo do universo no mundo? Que a gente pode realizar, sim, o pedido de uma pessoa para o universo? Já pararam para pensar nisso? Que vocês podem realizar? Que talvez o pedido de uma pessoa para o universo tenha sido: "Poxa, me manda uma notícia boa hoje para eu não desistir, para eu não desistir do meu trabalho", sabe? E aí quando vocês vão lá e elogiam o trabalho de alguém, vocês responderam essa oração dessa pessoa? Que às vezes a sua amiga, ela rezou para o universo falando: "Cara, eu não acredito mais no meu potencial. Eu acho que eu sou uma péssima pessoa, me manda um sinal, por favor". E aí vocês acordam e mandam uma mensagem de bom dia para a amiga dizendo que vocês amam ela, que vocês a amam, né. A amam, enfim. E aí ela olha e fala: "Poxa, o universo respondeu o meu sinal". O universo não manda um pix no teu na tua conta. Ele manda uma pessoa que precisa da sua ajuda para que você possa nortear. Um cliente para você. Ele faz a pessoa se lembrar de você, sacou? Você precisa estar lá trabalhando, senão o universo não liga pra você num dia que você tá triste e fala: "Vem cá, tá triste? Eu ouvi sua oração, deixa eu te falar uma coisa aqui pra você ficar feliz". Não, ele faz um amigo lembrar de você, pra você poder receber aquela mensagem importante. Ele faz um cliente seu te deixar um elogio sobre o seu trabalho. Ele faz uma pessoa da sua família te mandar um presente do nada, porque pensou em você. Ele faz aquela pessoa que mora com você parar no meio do nada e te dar um abraço. A gente aqui, todas nós, somos instrumento do universo. O quanto a gente está contribuindo para a resposta de outras pessoas para que a gente também receba as nossas? O quanto a gente está disposta a ouvir o universo de verdade, sabe? Importante pensar nessas reflexões. Tudo parte de uma comunidade, gente. Não é a fé de todo mundo e eu entendo e respeito isso do fundo do meu coração. Mas a gente tem que começar a pensar no que a gente acredita. E dentro da minha fé, eu acredito muito que o amor começa a partir de uma comunidade. Começa a partir do lugar onde a gente está inserido. Se uma pessoa não se sente amada por um todo, ela não consegue viver, não. Entendem? A gente tem um. Deixa eu só fazer um PS dentro dessas reflexões todas. O meu vizinho da frente, temporário, ele tem um cachorrinho. O cachorro não late o dia inteiro. Quando eu começo o podcast, ele começa a latir. Vocês estão vendo? Ele quer falar, gente, quer se expressar. Bora seguir. Tava falando do pai dele, né? Meu pai é extremamente afetuoso e sempre me apoiou ao longo da vida. Quando era jovem, tomou a decisão consciente de não ser como meu avô, que era popular e bem visto na comunidade, mas em casa era emocionalmente responsável e pouco confiável como provedor. Ele não dava atenção nem amor a nenhum de seus 6 filhos, exceto o primogênito, o irmão mais velho de meu pai. Para piorar as coisas, meu pai nasceu pouco antes da Guerra da Coreia, quando muitas famílias não tinham nem comida suficiente, muito menos outros itens de primeira necessidade. Meu pai contou que se quisesse comer outra batata após comer a primeira, precisava comer mais rápido que todos os seus irmãos. Ele passou muitos recreios na escola apenas bebendo água para preencher o estômago, pois minha avó não tinha como mandar merenda para todos os filhos. A vida era dura para ele, que não recebia cuidados nem apoio suficientes, seja em termos de alimentação, calçados, instrução ou atenção da parte dos próprios pais. Como resultado, para o meu pai, o universo era um lugar de escassez. Ele sentia que, a menos que lutasse pelo que precisava, ninguém viria suprir suas necessidades. Esse sentimento o levou a se tornar um homem diligente e responsável, que era um bom provedor para sua esposa e seus 2 filhos.
Por outro lado, ele não confiava inteiramente em ninguém que não pertencesse à sua família mais próxima e não era particularmente bondoso com as outras pessoas. Isso me incomodava muito, sobretudo durante minha adolescência. Meu pai era muito afetuoso em casa, mas costumava ser frio e indiferente às pessoas que não eram da família. Quando fui ordenado com 20 e poucos anos, formei uma relação especial com outra figura paterna importante na minha vida, meu mestre monástico. Na comunidade monástica do budismo, esse relacionamento é muito similar ao de pai e filho. Foi ele que apoiou minha ordenação e me treinou como monge. Quando ele falecer, serei eu o responsável por organizar seu funeral e cuidar de suas cinzas. Curiosamente, o ponto de vista de meu mestre é contrário ao do meu pai. Ele tem uma confiança inabalável no universo. Ou, de acordo com sua visão de mundo, o Buda. Segundo sua experiência, pode até levar algum tempo para isso acontecer, mas ele sempre recebe o que precisa depois de pedirem suas preces. Não importa se são doações, voluntários, ajuda profissional para suprir as necessidades do templo, ou mesmo que faça um tempo bom no dia das celebrações pelo aniversário de Buda. Ele tem uma atitude de relaxamento e aceitação diante da vida. Quantos de vocês conseguem enxergar isso na história de vocês? Hoje eu li uma frase bem incrível, hoje ou ontem, acho que é ontem, e eu mandei até no grupo Juntas hoje de manhã uma reflexão sobre isso. Eu tenho feito lá algumas reflexões bem legais, longas, áudio longo, mas bem legal. E hoje eu mandei sobre isso, uma frase que eu li que era: eu não aguento mais, não me lembro exatamente as palavras, mas eu não aguento mais ser rotulada a minha história. As minhas histórias, elas não podem mais me definir. E eu achei isso tão impactante. O quanto a gente está reproduzindo o padrão, né? De acordo com o que a gente viveu, assim. A gente não é a nossa história. A gente é o que a gente aprendeu dela. A gente é o que a gente escolhe fazer dela. A gente é a parte que a gente tá dela hoje. Mas a gente não é o que a gente viveu, gente. Eu já disse tanto que eu era o que eu vivi. Se vocês forem lá no Instagram, rolar lá com força o feed, vocês vão achar eu falando: você é a sua história. E hoje eu acho que a gente não é. Hoje eu acho que a nossa história, ela contribui muito para quem a gente é, mas ela não define quem a gente é. Até porque o que a gente é não tá no passado, o que a gente é tá no presente, né? E que bom, né? Que bom a gente poder mudar de ideia, sabe? Que bom a gente poder refletir sobre uma série de coisas e encontrar outras verdades que fazem mais sentido pra gente, ou outras verdades que fazem não mais sentido nesse momento, sabe? Importante pensar nisso. Ele segue. Ele também crê que os recursos que existem são... Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. Tem uma frase que eu uso muito, que eu anotei aqui, eu vi agora a anotação. Eu uso muito que é orixá, dentro da minha fé, né? Para você não precisa ser orixá, mas na minha fé é orixá. Orixá sempre me deu muito mais do que eu pedi. Eu sempre falo isso. E isso é uma verdade na minha vida. Orixá sempre me deu muito mais do que eu pedi. Orixá, para mim, sempre foi muito generoso. Sempre. E eu acredito que eles são muito generosos comigo porque eu sou muito generosa com eles. Tudo que eu vou fazer para orixá, eu entrego o que eu tenho de melhor. E eu não tô falando só de oferenda, não, da fruta, da bebida, eu tô falando de sentimento. Eu sempre entrego para orixá o que eu tenho de melhor. Mesmo que o meu melhor seja desespero, mas é o meu melhor. Eu não hesito em entregar o meu melhor para orixá. Na minha casa, a gente diz que Exu é a boca que tudo come, né? Na minha casa, a primeira pessoa a comer é Exu. E eu não tô falando só de comida, não. Eu tô falando que, quando eu tô desesperada, eu sento lá na frente de Exu e eu jogo meu desespero na mão dele. Eu falo: olha, o que eu tenho de melhor hoje pra te dar é o meu desespero. E eu choro pra caramba. Gente, eu sou uma pessoa muito chorona. Mesmo assim. E eu choro. Choro. Entrego todo o meu desespero pra ele. Mas no dia que eu tô rindo, a primeira pessoa que eu vou rir junto é com Exu. Eu sento na frente dele, eu dou risada, eu agradeço. E aí depois eu vou lá viver meu dia. A primeira pessoa que eu penso quando algo bom acontece na minha vida é Exu. A primeira pessoa que eu penso quando eu preciso de ajuda na minha vida também é Exu. Eu não tô falando que vocês precisam rezar para a mesma divindade que eu rezo. Não é isso, não. Pode ser Deus. Você divide o seu melhor com Deus? Porque se você divide o seu melhor com Deus, não tem por que ele não devolver o melhor para você.
Às vezes o seu melhor é uma tristeza absoluta. Mas quando você chega lá na alegria, porque você vai chegar em algum momento, é com ele que você vai partilhar. Porque eu vejo um monte de gente quando tá no desespero indo entregar o desespero para Deus, para espiritualidade, para Exu, para orixá, para quem quer que seja que você acredite. Mas na hora de dar risada, compartilha com os amigos lá fora no barzinho. Compartilha com o presente de Deus. Compartilha com todo mundo. E Deus é o último a gente compartilhar. Na minha vida, a minha vida, tá? Não tô falando que é uma regra, não. Tô falando o que funciona para mim. E você vê se faz sentido para você. Mas na minha vida, o que eu tenho de melhor, eu partilho com o meu divino. Se o meu melhor é a tristeza que eu vou partilhar. Mas se o meu melhor naquele dia é a alegria que eu vou partilhar. A primeira pessoa a receber o meu melhor é o meu divino. E eles nunca me deram menos do que eu pedi. Eu pedi para morar sozinha, para ter a minha liberdade, a minha autonomia, a minha independência, minha interdependência, né? E eles me deram um apartamento onde eu olho para o mar da sala da minha casa, eu sento na minha cama, a primeira coisa que eu vejo é o mar na cidade que eu amo viver. Ah, porque eu sou especial, porque eu sou... Não. Não. É porque eu sempre partilho o meu melhor, porque eu estava presente para ouvir meu coração no momento que ele estava falando comigo, porque eu tive coragem de dar os passos em relação à minha essência. Porque eu faço o que tem que ser feito. Só. Tem um monte de gente que tem muito mais do que eu. Tá tudo bem. Tem um monte de gente que tem muito menos também. Não tô falando que eu sou um ideal, não. Porque eu não sou, não, tá? Não sou um ideal de perfeição. Não sou um ideal assim. Não sou nada. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Me deixa na minha ignorância, na minha imperfeição, que eu tô bem assim. Não me bota num pedestalzinho, não, que eu saio de lá rapidinho. Odeio estar em pedestal. Não suporto. Não tô em pedestal nenhum. Nem pretendo me colocar em pedestal nenhum. Mas quando a gente entrega o nosso melhor, o melhor volta. O melhor volta. Entendem? Bora seguir. Ele também crê que os recursos que existem são mais que suficientes para dar conta das necessidades de todo mundo. Por isso, é naturalmente generoso e dá qualquer coisa que possua a quem quer que lhe peça. E em 90% das situações, é o primeiro a se oferecer para pagar qualquer coisa, mesmo em jantares com pessoas ricas. Ele costuma dividir com outros monges e monjas as doações pessoais que recebe. Sou abençoado por ter um mestre como ele e admiro seu coração generoso e sua profunda fé no Buda. Entre outras coisas, ele me ensinou algo que meu pai não conseguiu, a confiar no universo e levar a vida a partir desse ponto de vista. Não sei se a gente está tão iluminado assim, quanto um monge budista, né? Não sei se a gente está nesse lugar. Mas tem uma coisa muito bonita que me traz dessa reflexão, que não é exatamente o que ele está falando, mas parte do que ele está falando. Já pararam para pensar que tem coisas na vida de vocês que o pai e a mãe de vocês não vai saber ensinar e que outras pessoas vão vir ensinar? É uma reflexão que eu tenho feito. Talvez eu chore, porque eu sou chorona. Mas é uma reflexão que eu tenho feito há algum tempo, recente para cá. Recentemente, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante mesmo. E que para mim representa, não posso dizer que representava porque eu vou estar mentindo, representa ainda hoje uma figura paterna. E ele me ensinou uma série de coisas que o meu pai não conseguiu me ensinar. Porque o meu pai não tinha aquilo para me ensinar. Lógico que o meu pai me ensinou uma série de outras coisas, né? Que só o meu pai podia me ensinar. Mas tem pessoas que passam pela nossa vida que ensinam tanta coisa. Às vezes, nesse lugar de mãe, nesse lugar de pai, né? Eu fiquei pensando nisso ao longo desse caminho, né? O que essas figuras representam para a gente. Felizmente, eu tive essa reflexão numa perda, ou felizmente, porque a vida acontece no tempo que ela tem que acontecer, né? Mas eu tive essa reflexão através de uma perda, não só dessa pessoa de agora, que representa muito da figura paterna, mas
Eu já falei para vocês da tia Sandra, né? Aqui a gente teve um episódio que eu falei muito sobre ela, tá? E mais para os mais antigos, acho que da última temporada. A tia Sandra foi uma referência de amor para mim que ninguém conseguiu me ensinar, a não ser ela. E ela é uma referência materna para mim. Tia Sandra cuidou de mim desde que eu era muito pequena. Nem sempre os nossos aprendizados, eles vêm alguns aprendizados, eles vêm do nosso pai e da nossa mãe enquanto essas figuras, mas vêm de pessoas próximas. E o quanto a gente fica cobrando que as pessoas deem pra gente o que elas não conseguem dar, e a gente não enxerga esse aprendizado e esse amor vindo de outros lugares. Que estão ali, é só a gente abrir o olho e ver. Uma amiga hoje me mandou um vídeo, agora há pouco, antes da gente entrar aqui, ela me mandou um vídeo de umas amigas, né? E é uma reflexão falando sobre isso, falando que elas achavam que o amor, a fonte de amor inesgotável e sem julgamento que elas procuravam era num relacionamento. Que elas passaram muito tempo procurando esse cara. E que, na verdade, esse cara era uma mulher, tinha nome e era a melhor amiga delas. O quanto a gente está tão focado e bitolado em cobrar que as pessoas deem pra gente o que elas não têm e a gente não observa o universo mandando isso em outros lugares. Que é só a gente estar presente e abrir o olho. Sabe? A gente fica cobrando do namorado, do marido, da namorada, da esposa, que dê pra gente coisas que eles não têm pra dar e a amiga tá dando ali, porque de acho tem que ser desse ser humano aqui, não pode ser de outro. Por que tem que ser a sua mãe a te dar? Não pode ser uma pessoa que estava ali. Por que tem que ser o seu pai? Às vezes essas figuras não têm para dar. Mas se não é daquele jeito, com aquela pessoa, naquela figura, a gente não quer. Então, também, o quanto o universo manda pra gente, mas a gente não aceita porque não é do jeito que a gente tá imaginando. Gente, olha esse cachinho, a lá, Maísa. Que a gente não tá imaginando. E aí a gente não aceita. Porque se não for daquele jeito, a gente não quer. Já pararam para pensar nisso? Importante também. Ele segue. Quando li a Bíblia pela primeira vez na adolescência, uma passagem chamou a minha atenção. Em Mateus 6,25, Jesus ensina seus discípulos a não se preocuparem se terão... Ah, isso é tão bonito! A não se preocuparem se terão o suficiente para comer e se vestir, pois Deus certamente proveria o que quer que precisassem. Apontando que os pássaros selvagens sempre encontram o que comer, sem precisar estocar alimentos, e que os campos de relva se vestem de esplêndidas flores, sem precisar trabalhar para isso. Ele diz: por que têm medo de não receberem aquilo de que necessitam? Refletindo agora sobre esses versículos, penso que, essencialmente, Jesus estava pedindo a seus seguidores que, por meio da fé, deixassem de ver o universo como insuficiente e indiferente, passassem a vê-lo como abundante e benevolente. Diversas pessoas, inclusive eu mesmo, têm muito medo de dar esse voto cego de confiança. Em geral, isso acontece porque desde a infância, nossos pais e avós nos inculcaram muito profundamente um sentimento de desconfiança. Então, mesmo que concordemos de todo o universo, de todo o coração que o universo é um lugar de abundância e benevolência, ainda assim precisamos de algum tempo para assimilar essa ideia por completo e levar a vida de acordo com essa visão. Mas, à medida que conto minhas bênçãos todos os dias e meu mestre me mostra exemplos incríveis, sinto-me cada vez mais confortável em abrir mão do controle e convidar a graça para minha vida. E conforme vou encontrando mais exemplos dessa graça, mais relaxado e agradecido me sinto, descobrindo ainda mais dádivas maravilhosas que o universo colocou no meu caminho. Quando eu me mudei para Salvador, eu não tinha um trabalho fixo, eu não tinha garantia de nada, eu não tinha um emprego muito bem estabelecido, eu não tinha um salário, eu não tinha nada. Eu tinha eu. E a certeza de que eu ia dar o passo e ia ter um chão ali. Podia ter quebrado minha cara? Podia. Podia ter voltado para São Paulo e ter tido que dar esse passo em outro momento da minha vida. Tá? Mas isso aqui é muito real para mim. Eu sei que para algumas pessoas não é e parece uma coisa meio ilusória. Mas eu aprendi que a minha vida não tem plano B. Minha vida só tem plano A. Só tem plano A, não tem plano B. E pode ser que esse plano A, ele tenha várias vírgulas. Mas não tem plano B. Eu poderia ter não ficado em Salvador, voltado para São Paulo,
ter me estruturado um tempo mais e voltado para Salvador de novo, porque não tinha plano B. Eu podia ter esperado para vir para cá bem velhinha e ter trabalhado todos esses anos para ter o plano A, porque não tinha plano B. Não tem plano B para minha felicidade. Não tem plano B. Eu não me contento com nada além do meu plano A. E isso não significa que a gente não vá passar por vários caminhos, que a gente não vá ter que, né, fazer vírgulas ali, que a gente não vai ter que recalcular a rota, dar 3 passos para trás, né? Não significa nada disso. Significa que a gente não desiste do nosso plano A, sabe? Uma vida onde a gente tem muito plano B é uma vida onde a gente terceiriza muito as nossas escolhas. Ah, se não acontecer do jeito que eu quero, vai acontecer do jeito que Deus quer. Deus não quer nada, meu amor. Deus tá vivendo a vida dele lá de boaça, entendeu? Eu, se fosse Deus, eu ia estar sentada na minha casa no meio do mato, tomando meu chá de boaça, pelada, inclusive, chatão, né? Ficar pensando em roupa todo dia. Tranquilona, entendeu? Mas nem aí. Mas minha parte eu já fiz. Deus não quer nada para você. Deus quer que você encontre sua felicidade. É para isso que você está aqui. Mas a gente ainda terceiriza. A vida não tem plano B. Vou falar de novo. A vida não tem plano B. Não tem. A vida só tem plano A. E o plano A é você. O plano A é a sua felicidade. É a única coisa que tem. Não tem plano B. Pode ser que você tenha perdido uma entrada e você tenha que fazer um retorno, mas continua sendo plano A. Não tem plano B. Quando a gente entende isso, a gente passa a confiar mais, sabe? Confiar de que vem. Vem. Nunca me faltou nada na vida. Nunca, nunca. E, gente, é óbvio, a gente vive num país completamente desigual, né? Um país que recentemente voltou aí pro mapa da fome. A gente, lógico que existe todo um contexto social, né? Não tô falando disso. Mas nunca me faltou. Seguindo o meu plano A. Todas as vezes que faltaram na minha vida foi quando eu tentei ir pro plano B. Aí, meu amor, acabou. Por quê? O plano A é onde tá a minha essência. Se eu não tô na minha essência, não funciona. Com vocês é a mesma coisa. Reflitam sobre isso. Vamos seguir. Quando passamos por um período difícil na vida, permitir que nosso coração confie no universo pode ser de uma ajuda enorme. Mesmo que não consigamos o emprego dessa vez ou sejamos rejeitados pela pessoa em que estamos interessados, acreditamos que o universo vai nos guiar para oportunidades melhores. Somos capazes de parabenizar outras pessoas por seus êxitos, porque sabemos que teremos a chance de criar nossa versão do sucesso também. Já pararam para pensar nisso? O que é sucesso para vocês? Eu escrevi isso hoje no meu caderno. O que é sucesso para mim? Tá na hora de revisitar isso aí, viu? Ainda mais para a construção de mundo que a gente tá tendo agora. Podemos escolher perdoar aqueles que nos fizeram mal e seguir em frente, porque uma vez que façamos isso, o universo abrirá um novo capítulo da vida para nós. Mesmo que um familiar ou um amigo próximo venha a falecer, podemos confiar em que eles não estarão sozinhos e serão recebidos com bondade e compaixão pelo universo. Em última instância, é uma escolha que precisamos fazer. Podemos decidir em que tipo de universo preferimos viver. O budismo ensina que cada indivíduo experimenta um tipo completamente diferente de universo de acordo com o próprio estado de espírito. Conforme nos envolvemos em pensamentos e ações mais benevolentes, naturalmente experimentamos um universo mais benevolente. É claro que isso também vale para o ponto de vista contrário. E ao saber que temos o poder de criar nosso universo em vez de nos enxergarmos como meros produtos das circunstâncias, como você vai escolher se sentir em relação ao universo e usar o seu poder? E aí, amada? Amor de minha vida? Como é que você quer fazer? Você vai confiar que o universo tem uma história maneira de um relacionamento bem legal para você, ou você vai ficar continuando alimentando essa história que não vai dar em nada com essa pessoa que você já sabe que não é para você?
Eu fiz essa pergunta para mim hoje e eu quero trazer ela para vocês. Eu estava conversando até com uma amiga sobre isso hoje, que é: o que que eu tô esperando? Já pararam para se perguntar o que que vocês estão esperando? O que que vocês estão esperando para ser feliz? Por muito tempo eu esperei que uma pessoa voltasse para minha vida. Essa pessoa voltou, eu não estava feliz. Aí por outro tempo eu esperei que eu terminasse a minha faculdade. Terminei, não estava feliz. Por um outro tempo eu esperei que era eu começar a trabalhar, ganhar meu dinheiro, ter minha independência financeira, emocional. Construí isso, não estava feliz. Aí eu achei que era ter novas amizades. Aí eu construí novas amizades e eu também não estava feliz. Aí eu achei que era ter minha casa, morar sozinha, tal. Tenho minha casa, moro sozinha. Não estava feliz. Aí eu achei que era quando eu tivesse uma família, quando eu fosse mãe, quando eu tivesse filhos. Sabe o que aconteceu? Eu ia ter tudo isso e eu não estar feliz. O que vocês estão esperando para ser feliz? E não é uma bronca, não é uma pergunta. De verdade, para valer, o que vocês estão esperando para ser feliz? Felicidade é uma escolha diária. Assim como confiar no universo é uma escolha diária. Vocês estão escolhendo a felicidade de vocês? Ou vocês estão alimentando ainda esses embustes que vocês ficam respondendo quando aparece com os oi sumida? Vocês estão escolhendo a felicidade de vocês, colocando o orgulho de vocês de lado, indo viver a vida que vocês têm para viver? Ou vocês estão idealizando uma vida que não acontece nunca? Deixa eu contar uma coisa para vocês, ninguém vai ficar aqui para sempre, tá? Uma hora o tempo de vocês vai acabar aqui, vocês vão ver que vocês não viveram nada. Porque vocês estavam esperando para viver. Tá esperando o quê para viver? O que vocês estão esperando? Mesmo? O que tá esperando? Encontre-se o que é que vocês estão esperando e realiza isso agora, pelo amor de Deus, e vai viver. O que vocês estão esperando? Uma autovalidação? Precisa que alguém fale, tá autorizada para viver? Então tá bom, estou autorizando agora, tá? Todas as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, todas as pessoas que assistiram gravado, tá autorizado viver, beleza? Então vai lá viver. O que vocês estão esperando? Tá esperando Jesus voltar? Tá esperando o quê? E tá tudo bem se é a sua fé, beleza, vai lá conversar com Jesus. Sabe que um tempo atrás eu entrei numa neura de eu não conseguir aproveitar a vida que eu construí pra mim. Eu não conseguia, não. Eu me sentia culpada, não ia, não vivia mesmo, não vivia mesmo. E aí, Exu virou pra mim e falou assim: vai se confessar. Falei, quê? Aí ele falou: vai lá se confessar. Mas nem católica eu sou, vai se confessar. Não te perguntei, vai se confessar. Fui. Contrariada, mas fui. Aí cheguei lá, sentei na frente do padre, nem sabia muito bem o que ia dizer. E agora o confissão da igreja que eu fui estava bem moderninha, que nem era aquele negócio que você fica lá, que o padre fica lá dentro, você nem vê a cara dele. Não, o padre sentou com uma cadeira na minha frente. Me botou sentada na frente dele, olhou pra minha cara e falou: vamos lá? E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, pô, no seco assim, olhando pra sua cara. Olhando pra tua cara. Vou ter que engolir essa cápsula assim, desse tamanho, você nem um golinho d'água? Beleza. Olhei pra cara dele e falei, bom, comecei a me confessar das coisas que eu achava que eu tinha pecado e tal, né? Pecado, nem acredito muito em pecado, mas que eu achava que eu tinha errado e blá, achando aquilo uma viagem. Tava sentada lá, olhando pra cara dele, tipo, esse cara vai me mandar rezar 15 milhões de Ave Maria, 10 milhões de Pai Nosso, eu nem católica sou, entendeu? Eu tô aqui fazendo o quê? Beleza, fui lá, confessei, falei tudo que eu achava que tinha, né, errado na vida, bababá, bababá, e ele virou para mim e falou assim: "Filha, você precisa só meditar". Aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim, eu falei: "Como assim meditar?". Aí ele falou assim: "Ué, tudo que você me falou aí, a única pessoa que não se perdoou por tudo isso é você. Quem não tá se autorizando viver sem culpa é você. Vai meditar, encontra a sua paz, só isso". Aí eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei assim: "Nenhuma Ave Maria, um Pai Nosso, um nada?". Ele falou: "Não, lê o salmo tal, se você quiser, mas vai te dizer isso, vai meditar, vai encontrar sua paz. Ninguém tá nem aí pra isso não, filha.
Se você fez mal pra alguém com isso que você tá me falando, as pessoas já te perdoaram, tá todo mundo vivendo a vida deles. Quem não tá vivendo a sua vida é você. Vai encontrar sua paz. Medita, encontra sua paz. Um padre. Você tá falando de um padre. Aí eu fiquei, eita. Aí depois que eu saí da igreja, eu fui pra casa de uma amiga, eu falei, cara, acabei de sair da igreja. Ela, igreja? Eu falei, é igreja. Eu fui me confessar. Exu mandou eu confessar, não sei o que, contei tudo isso pra ela. Ficou eu e ela assim, ó. Quê? Falei, é. Mandou eu meditar. E aí eu fiquei pensando nisso um tempão depois. E eu cheguei à conclusão de que quem precisava de uma figura de autoridade, que na minha cabeça era de autoridade, para dizer: "Para de ser doida, vai viver", era eu. Exu me fez entrar numa igreja, me confessar, para ouvir que eu precisava meditar, só para que eu visse uma figura de autoridade me dizer: "Filha, quem não tá vivendo é você, meu amor". Eu precisei passar por isso para enxergar. Talvez você precise também, vai lá e confessa. Sei lá. Talvez não. Talvez ouvindo isso aqui você entenda que a única pessoa que pode te autorizar a viver é você. E que viver parte de fazer escolhas. Quando ele me mandou meditar, sabe o que eu encontrei dentro da minha meditação? Eu estava escolhendo ficar presa a histórias que já tinham morrido. Eu estava escolhendo isso. Eu estava escolhendo esperar por pessoas que já tinham virado. Ai, gente, eu ia falar uma coisa péssima. Que já tinham virado camisa de saudade, sabe? Pelo amor de Deus, não na vida, na minha história, né? Pessoas que eu sabia que eram histórias falidas, que não eram pra mim, que já tinha sido o que tinha que ter sido, acabou. Mas eu estava ali esperando essas pessoas voltarem, pensando o que eu ia fazer quando essa pessoa aparecesse. Dane-se, já não é mais nada na minha vida. Foi um dia, obrigada, sou grata por isso, mas não é mais, escolheu não ser mais. Eu estava presa em coisas que eu tinha decidido há 10 anos atrás e que hoje eu não penso mais igual. Ah, não, mas eu não posso ser incoerente. Incoerente eu estou sendo agora, honrando algo que eu falei há 10 anos atrás e que eu não sou mais essa pessoa. Incoerente eu estou sendo com o que eu sinto hoje. Entendem? Não é só pedir pelas coisas, gente, mas é escolher essas coisas. Vocês estão pedindo um relacionamento, sabe? Funcionar no amor, se amar, e vocês estão presas em dores, em histórias, em circunstâncias que aconteceram há 10, 20 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás. Viver é uma escolha. Confiar no universo é uma escolha. E o que a gente está escolhendo todo dia? Como é que eu posso confiar que o universo vai me trazer coisas boas se eu estou amarrada com as coisas que aconteceram que não foram legais? Tem uma fase do autoconhecimento, eu não sei se quem está me ouvindo agora está nessa fase, mas tem uma fase de autoconhecimento, e se não tá, vai chegar, ou já passou, que a gente fica cansada de falar das nossas dores. Que você olha pra sua vida e fala, cara, eu não aguento mais falar daquele ex, ou da minha mãe, ou puta merda, cara, eu não aguento mais falar, não aguento mais. Parece que é só isso que eu tenho a dizer, pelo amor de Deus, não supero nunca. Chega uma hora que a gente se incomoda. Sabe o que você faz quando isso acontecer? Para de falar. Toda vez que você quiser falar sobre o seu ex, sobre a sua mãe, sobre isso aí, você para e se analisa. Sabe? Para, olha para você e fala: "Caramba, qual que é o caminho que eu não tô abrindo, me abrindo para viver, porque eu tô presa nisso aqui?". Com pessoas que nem estão mais aqui, que já estão construindo as próprias vidas, que já estão vivendo outras coisas. E aí a gente reclama que o universo não traz o que a gente quer. Poxa, realmente. Às vezes ele até traz, mas a gente não consegue nem ver. Entendem? Fez sentido aí? Profunda, né, a conversa de hoje. Gostosa também. Achei mais leve do que as duas últimas, por mais que transformadora. Semana que vem, segunda-feira, 20h30, ao vivo aqui no YouTube, a gente vai falar sobre quando você está de coração partido. Eu adoro.
Ai, eu adoro. Adoro de verdade. Gente, eu tenho um quê de poeta, sabe? Um quê de... Eu devo ter vivido uma... Eu tô nessa coisa agora de Bridgerton. Eu fico olhando para as vidas passadas que eu devia ter tido. Eu devia ter vivido uma vida muito, muito artista, assim, porque eu gosto dessa melancolia artística, sabe? Essa coisa do coração partido. Eu acho bonito. Acho bonito mesmo. Não tô falando que é gostoso de viver, que a gente tem que romantizar a dor, não. Mas é bonito. Existe muita beleza na tristeza, às vezes, também, que a gente não quer observar e quer sair logo dela. Mas eu e a tristeza, a gente tem feito as pazes ultimamente. Então, a gente vai falar sobre quando a gente tá de coração partido, e o primeiro título da semana que vem é Rejeite-me com um jeitinho. Ai, a rejeição! Estourei o ouvido de vocês agora. Ai, a rejeição! Como assim? Eu te quero e você não me quer. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Rejeição é uma das dores que eu mais gosto de falar, misericórdia, porque é uma das que eu mais sofro também. Aí quanto mais eu falo, mais eu aprendo, entendeu? Rejeição é um trem danado. Nossa, quer incomodar o ego. Bota alguém na vida para rejeitar. A gente bitola rapidinho. Mas vamos falar de rejeição na semana que vem, tá? Rejeite-me com jeitinho na semana que vem. Sobre quando a gente tá com o coração partido. Capítulo 2 desse livro maravilhoso. Beleza? Conversamos na semana que vem sobre isso. Essa semana, o que eu quero de vocês? Deixa o seu like, comentário, curte, comenta, compartilha, faz tudo isso aí. Segue no canal do YouTube se você não tá seguindo, entendeu? Segue para ajudar a gente aí a crescer, tá bom? Entra no grupo Juntas se você também não tá no grupo. O link tá na descrição aqui. Entra lá. Tenho mandado várias reflexões ao longo da semana, reflexões bem maneiras, inclusive, sobre algumas coisas que eu venho pensado. E quero deixar aqui dito também que retomada e atendimento individual estão com horários abertos. Então, se você quer retomar o amor na sua vida, voltar a se amar, voltar a relacionar de uma forma saudável, se abrir novamente, né, para a vida, para além das suas dores, me manda mensagem. Chama lá no grupo Juntas que tem o meu contato, ou chama aqui embaixo, acho que tem o contato aqui também. Vai lá no Instagram, enfim, onde vocês quiserem. E me chama para entrar nessa jornada de autorreconhecimento, voltar para si e voltar para si com muito amor. Beleza, dengos meus? Vamos trocando lá no grupo Juntas ao longo da semana. Tô pensando num novo quadro aqui pro YouTube, mas converso com vocês lá no grupo para saber o que vocês acham. Tá bom? Lá no grupo também, amanhã, vou mandar a cartinha da semana, pra gente saber como é que vai ser essa semana energeticamente aí. Hoje não deu tempo, mas mando amanhã. Beleza? Então, se você não tá, entra lá. Tá bom? Um cheiro. Deixa o seu like aí, o seu comentário, tudo isso que eu já falei. Se eu esqueci de alguma coisa, a gente supera. Semana que vem a gente fala sobre. Tá bom? Amo vocês. Até semana que vem.